página, Pro? Bom dia, sexto ano! Nossa revisão de hoje para a prova, página 154, matéria que vai cair na prova, ok? Vamos lá, nós estamos falando aí sobre a ideia de fração. Então, a fração a gente começa, né, a aprender ela lá desde o terceiro, quarto, quinto ano, né? E assim a gente vai percebendo que elas têm modificações. Então, vamos lá. Primeira coisa importante que você precisa saber. O que é uma fração? A fração, ela significa o quê? Uma parte inteira que será dividida e aí consumida, né? Ou representada. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui um minutinho, que é algo que até eu falei lá no quarto ano, que na hora de eu montar a prova, a fração, ela pode ser representada de duas maneiras, tá? Ela pode vir representada vertical, né, que é em pé, ou ela pode vir representada deitada, tá bom? Então, quero que vocês prestem atenção para que depois ninguém fale assim, ah, a tia Rafa não explicou isso. Vou escrever aqui no papel para mostrar. Então, ó, nós encontramos a fração. Tá dando para ver? Sim. Na forma vertical, aonde o numerador está em cima e o denominador está em baixo. E nós podemos encontrar também aqui, ó, na horizontal, deitada, que é a mesma coisa. O que vem na frente, numerador, o que vem atrás, denominador. Ok? Sim? Então, lá na prova de vocês, vai aparecer, na verdade ela vai estar, a prova inteirinha vai estar na forma deitada, tá? Deixa eu grifar aqui, ó. Vai estar na forma deitada. Por quê? Eu já tentei de tudo quanto é jeito, eu não consigo colocar em pé. Então, ela ficou lá, ela vai aparecer sempre assim, ó, deitada. Tia Rafa, eu vou ficar com dúvida. Se você ficar com dúvida, pega um papel na hora de fazer a prova e passa a fração deitada para a fração em pé, tá bom? Que não muda nada. Então, primeira coisa aí que você precisa saber o que é uma fração, o que ela representa e que ela tem, então, um numerador e um denominador. Ok? Outra coisa que nós precisamos saber. O denominador, né, que é a parte aqui de baixo, ele representa em quantas partes, né, foram divididas. Denominador, então ele domina a fração. E o numerador, ele vai representar quantas partes eu comi, eu utilizei e assim por diante. E aí, um exemplo, quando eu pego um desenho, vou dar um exemplo aqui de um desenho. Eu preciso voltar para a aula de artes. Quando eu pego um desenho aqui e eu faço isso aqui, ó. Eu quero que você, Thiago, fale para mim que fração que eu vou ter que fazer para representar esse desenho. Vai ter que fazer um terço. Quanto? Um terço. Um terço. Thiago, por que um terço? Porque a parte rosa seria o numerador, que seria a que faz a... Ah, calma que eu já tô confundindo tudo. Aqui é São três no total, a parte colorida seria o numerador. E como são três no total, seria o denominador. Isso mesmo. Então, quando eu vou representar a fração desenhada, né, preciso me prestar atenção nisso. Primeira coisa que eu vou fazer numa fração quando o exercício pedir, represente a fração no desenho. Eu vou olhar quantas partes eu tenho ali. Deixa eu contar. Conto lá. Ah, então eu tenho 3. Então, você já sabe que o denominador é 3. Ah,
4. Então, você já sabe que o denominador é 4. Ah, eu tenho 6. Então, você já sabe que o denominador é 6. E quem é o numerador? É aquela parte que vai estar em destaque, né? No caso, que vai estar colorida. Ok? Sim? Então, tá bom. Vamos lá, pro próximo. Gente, eu expliquei lá também, tá na página de vocês aí, página 158, que existem tipos de frações, né? Nós podemos classificá-las como frações próprias, impróprias e aparente. Então, eu quero que a dona Giovana me fale o que é uma fração própria. Tá desligado o microfone. Fração própria. É quando o numerador é menor que o denominador. Então, fração própria, que como que eu vou falar? O meu numerador. Quem é o numerador? A parte de cima. O meu numerador é menor que o denominador. Então, olha lá. 2/4. Meu numerador é menor e o meu denominador é maior. Ok? Fala para mim, João Vitor Core, uma fração imprópria. Core, imprópria. Ah, o Core tá sem som. Então, vou pedir para outra pessoa falar. Fala para mim, Maria Paula. Tá desligado. Ué, pergunta, professora. Uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? É aquela que o denominador está menor do que o numerador. Ó, então, imprópria. Quando eu tenho o numerador maior que o denominador. É o oposto. Como assim o oposto? Olha lá. Tá dando para ver? É o oposto, tá vendo? A própria. Denominador menor, numerador menor, numerador maior. Vai lá, Davi. O que é uma fração aparente? Liga o microfone para falar. Quando o numerador é um número múltiplo do denominador. Aí a fração aparente. Então, o que é uma fração aparente? Quando tanto uma quanto a outra pode ser divisível por ela mesma, né? Eu encontro elas na tabuada. Vamos dar um exemplo. 8/4. Se eu pegar 8 e dividir por 4, eu consigo, dá 2, né? Se eu pegasse 9/3, também. 9 dividido por 3, dá também. Então, é quando o numerador, né, a parte de cima, é múltiplo do denominador, tá bom? Então, quando eu encontro o numerador na tabuada do denominador. Ok? Sim? Vamos lá, vamos continuar. E depois nós aprendemos aí, na página 160, fração por quantidade. Então, eu falei que toda fração, ela pode representar uma quantidade, um número. Então, vamos lá. Quando eu falo para você assim, eu fui no pé de manga e eu e o João Paulo nós pegamos juntos aí 30
de manga é meu. Mas, como eu sou uma pessoa muito bondosa, eu vou dar 1/3 dessas mangas que nós pegamos. Aí o João Paulo fala assim, tia Rafa, mas quanto é 1/3 de 30 mangas? Então, nós vamos representar essa fração fazendo uma conta. Que conta é essa? Eu pego 30, vou dividir pelo denominador. Deixa eu desenhar ela aqui. Ó. Calma aí que eu tô colocando no papel para ficar mais fácil. Então, eu pego o 30, que é a minha quantidade, vou dividir pelo denominador. O resultado dessa conta, eu multiplico pelo numerador. Tá? Vou mostrar aqui, ó. Então, olha lá. Tá dando para enxergar? Então, ó, 1/3 de 30 mangas é igual a quê? Eu pego 30, que é a minha quantidade. Aqui é dividido, tá? Deixa eu aumentar a bolinha. Eu pego 30, que é a minha quantidade, divido pelo meu denominador. Quem é o denominador? O 3. O resultado dá 10. Esse 10 eu jogo aqui e vou multiplicar ele pelo 1, que é o meu numerador, chegando então ao resultado final. Então, 1/3 de 30 mangas é igual a 10 mangas. Então, eu vou dar para o João Paulo 10 mangas daquelas 30 que nós pegamos no pé. Ok? Então, isso é fração por quantidade. É quando eu vou mostrar aí, né, que uma fração também pode representar um número dentro de um valor. Depois, a próxima aí, né, na página 163, é fração equivalente e simplificação. Na fração equivalente, o que vocês precisam saber? É quando eu tenho uma fração que ela pode ser representada. Deixa eu pegar outra folha aqui. Que ela pode ser representada da mesma maneira. Então, eu vou fazer um desenho para ficar mais fácil de entender. Ó, imagina que eu tenho 3 chocolates, ok? E eu comi um chocolate inteiro. E o Davi tem 6 chocolates. E ele comeu 2 partes inteiras. Espera aí, deixa eu desenhar de novo, que eu desenhei errado aqui. Ó, eu quero que vocês observem e falem para mim quem comeu mais, tá? Olha aí, quem comeu mais chocolate? Eu ou o Davi? Acho que foi você, prof. Quem comeu mais? Acho que foi você. Por quê? Acho que foi você, prof. Giovana, quem comeu mais? Você? Gente, ninguém comeu mais. Prestem atenção no desenho. Ó, uma parte inteira, uma parte inteira. O que vai diferenciar é que eu dividi em 2. Imagina que eu peguei um pedaço de chocolate e eu cortei. Imagina assim.
Quer ver? Eu vou mostrar de um outro jeito. Espera só um pouquinho. Calma aí. Vou mostrar de um jeito que vocês possam entender melhor ainda. Voltei. Tenho aqui uma banana, tá vendo? Eu vou pegar essa banana e vou dividir no meio. Ó. Dividir a banana no meio. Vocês estão vendo que ela tá dividida no meio, ó. Tá certinho, no meio. Aí, essa banana aqui, ó. Tá vendo? Sim. Eu vou dar pra Giovana comer ela. A Giovana comeu ela. Essa banana aqui, eu dividi em 2 partes. E eu vou comer ela. Quem comeu mais? Eu ou a Giovana? As duas comeram a mesma quantidade. As duas comeram a mesma quantidade. O que mudou? Que a Giovana comeu um pedaço, né, inteiro aqui, né, a metade. E a minha eu dividi em mais pedacinhos. Então a única coisa que mudou foi isso. Mas tanto a Giovana quanto eu comemos a mesma proporção, a mesma quantidade de banana, só que de forma diferente. Então fração equivalente a isso. É você representar a mesma quantidade, porém de modo diferente. Em mais pedacinhos, em mais partes e assim por diante. Deu para entender? Vou terminar de comer minha banana, tá? Tia, eu não gosto de banana. Não? Não. Dá pra Minha mãe Giovana. diz pra mim comer banana. Dá para Sofia. Essa eu gosto. Vou colocar outro desenho aqui. Espera aí. Deixa eu colocar outro desenho aqui para que vocês possam entender. Espera aí. Olha aqui, esse desenho. A mesma coisa, ó. Tá vendo? 3 partes pintadas. Sobrou uma. E aqui, sobrou quantas? Uma também. O que muda? Que essa aqui eu dividi em partes menores, né? Porém, a quantidade é a mesma. Então, o que significa? Que, ó, 4/4 é equivalente a 8/8. Espera aí, deixa eu mudar aqui. Calma aí, eu coloquei errado. Ó, 3/4 é igual a 6/8. Por que 3/4 é igual a 6/8? Porque ambos vão comer a mesma quantidade, tá vendo? Eu dividi em menores partes, porém todo mundo, ó, tanto a Giovana, tanto eu, comemos a mesma coisa. Deu para entender o que é fração equivalente? Sim. Na verdade, nós já aprendemos, né? Nós estamos só relembrando aí. Ok? Prof, Fala, Davi. a prova vai ser igualzinho a do bimestre passado, vai ser tudo de alternativa, né? Sim, Davi, é para perguntar só se for a respeito da revisão. Isso aí você pergunta lá no final. Ai, 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 né? Vamos lá.
E depois aí, nós falamos, então, fração equivalente, então, são frações com numeradores, né? Ou numeradores ou denominadores diferentes, porém representam a mesma quantidade, representam a mesma porção, tá bom? E quando eu falo lá na página 163 aí, né? Na verdade, 165, nós vamos falar sobre simplificação de fração. O que é simplificação de fração? É quando eu pego uma fração e vou simplificar ela pelo mesmo número. Então, para simplificar aí uma fração, o que eu preciso? Eu preciso dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número natural. Então, simplificar é pegar um número e dividir tanto um quanto o outro. E quando nós falamos de fração irredutível, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu fiz uma pegadinha lá na prova. Eu falo para você, simplifique a fração de maneira irredutível. Quando é irredutível, significa que essa fração ela tem que chegar a uma fração que não dá mais para dividir por ninguém, tá? Então, às vezes, você simplifica por 8, mas ainda dá para simplificar mais uma vez. Então, fração irredutível. Então, quando não dá mais para simplificar, quando não tem mais o que fazer, tá? Aí, ela é irredutível. Significa que ela chegou no seu final mesmo. Um exemplo, 3/4. Você não vai achar nenhum número que tenha o 3 e que tenha o 4 na tabuada, né? Não dá. Então, significa que essa fração é irredutível. Então, fração irredutível é quando não dá mais para dividir por ninguém. Ok? Sim? Vamos lá, continuando aí, então. Depois que nós falamos de fração aí, né? Irredutível, nós falamos sobre comparação aí de fração. Está na página 168. Vou comer um pedaço da banana da Giovana, tá, Giovana? Já que você não quer? Vamos lá. Uma coisa que vocês não podem esquecer. Vou desenhar de novo. Número 4 e número 7. O que significa número 4 e número 7? Maior, menor. Tá vendo? Esses são os símbolos, né? Os sinais aí que nós utilizamos para comparar uma fração. Então, maior, menor. E aí a gente fala, né? Para não esquecer, corta ele no meio. Se apareceu 7, é maior. Se apareceu 4, é menor. Tem gente que fala assim, boca do jacaré aberta, boca do jacaré fechada. Eu prefiro 7 e o 4. Quando nós falamos de comparação de fração... Opa, saiu aqui. Quando nós falamos de comparação de fração, nós estamos falando sobre frações que podem ter numeradores iguais ou frações que podem ter denominadores iguais. E aí, nada mais é, né, simples aí, que você precisa lembrar da regrinha. Essa regrinha está lá na página 168. Então, quando eu tenho duas frações, onde eu tenho o mesmo numerador, como é que eu vou saber quem é a maior e quem que é a menor? A maior delas é a que tiver o menor denominador. Então, um exemplo. Vou pegar aqui para dar um exemplo. Opa. Olha lá. Quem é a maior aqui? É o 2, onde o denominador é menor. Quando numeradores, né, são iguais, ganha a maior fração pelo denominador menor. E se fosse aqui ao contrário? Deixa eu escrever aqui.
Ó, se eu tivesse aqui denominadores iguais, tá vendo? Como é que eu sei quem é quem aí? Como é que eu vou saber? Quando duas, né, frações têm o mesmo denominador, a maior delas é a que tem o maior numerador. Então, a maior aqui, né, ó, seria o 7, ok? 7/12. Ô, prof, Fale. mas você... mostra de novo o papelzinho, só pra eu entender o negócio. Ó, você mostrou essas duas frações, o 7 e o 5. Na minha cabeça, eu já sei que o 7 é maior que o 5. Qualquer fração, mesmo com o denominador diferente. Na minha cabeça, eu já sei que o 7 é maior que o 5. Então, aí eu já posso colocar que o 7 é maior que o 5. Sim, nessa regrinha sim, mas nem sempre é assim, né? Lá na regrinha, quando eu tenho numeradores iguais, vai ser maior aquele que tiver o denominador menor. 4 e 2. O 4 é maior, mas nessa questão o 4 passa a ser menor. Então, tem que aí estudar as regrinhas aí das comparações. Deixa eu ir, senão a gente acaba a aula, eu não consigo terminar a prova. Depois aí, nós aprendemos operações com frações. Essas são as últimas aulas, né? Tá mais recente. Onde eu falei que quando eu tenho denominadores iguais, é só eu, né, fazer a adição ou a subtração dos numeradores. Então, se eu tenho numeradores iguais, vou pegar outra folha. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui 9, né? 9/13 menos 5/13. Ou 9/13 mais 5/13. Se os denominadores são iguais, eu vou somar apenas aqui ou subtrair aqui, ok? Até aí, super fácil. E se os denominadores forem diferentes? O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o MC e todo aquele processo que a gente já aprendeu. Que processo que a gente aprendeu? Eu vou fazer o MMC, depois eu tenho que fazer o quê? Né? Divisão, multiplicação, para chegar aí, então, o resultado, né, do final da conta. Gente, a multiplicação também, nós aprendemos aí, que é mais fácil ainda, né? O que eu faço? Multiplico numeradores e multiplico denominadores. Não tem erro, ok? Super fácil. E na divisão, nada mais é que ou eu inverto aí, deixa eu pegar uma aqui na divisão, só para colocar aqui no papel. O que eu faço aqui nessa conta? Ou eu faço, né, passo a passo, que eu teria que inverter a segunda, né, que eu teria que inverter a segunda. Ok? Ou, se eu tiver certeza absoluta do que eu estou fazendo, é só eu fazer um X aqui, ó. Eu prefiro fazer o X, eu acho mais fácil. Não tem problema. Você vai fazer o quê? Multiplicar, né, ó. Esse sinal significa multiplicação, tá? Lembrar o quê? Que quando na divisão aparece assim, ó. Deixa eu desenhar aqui rapidinho, não dá tempo. O que eu faço quando aparece assim? Mesma coisa. Eu vou fazer de conta que aqui embaixo tem um 1.
E depois cruzo do mesmo jeito. Tá? Na multiplicação, gente, é diferente. Lembra lá que na multiplicação, se aparecer assim, o que você tem que fazer? Mantém denominador e resolve só quem está aparecendo. Ok? Ô, prof, eu tiro print de todas as coisas que eu acho importante na aula, quando você põe lá o PDF, eu tiro print. E aí fica guardado aqui no meu celular. Ok, até aí? Então é isso que vai cair na nossa prova, sexta-feira. Não tem erro, não está difícil a prova, está super fácil. Está super fácil para quem? Para quem participou das aulas, né? Para quem participou aí da nossa revisão, porque nós relembramos pontos importantes. E para quem estudar, né? Porque não se enganem, gente. Eu fico muito chateada quando eu pego lá na prova, e sem brincadeira, eu vejo lá na prova um 4. Gente, tudo bem, vocês precisam fazer a prova sem consulta. Mas, nossa, é umas coisas assim que não dá para entender. Como é que o aluno consegue tirar 4 na prova, né? E a prova tá ali, né? Vocês têm um livro aí, se não conseguir na cabeça, né? Vai ali pro livro. Então, é assim, tentem fazer sem ajuda ou auxílio do livro. Lógico, é melhor, como eu falo, não engane vocês mesmos. Mas, né, esqueceu ali na hora, só relembra. A matemática não adianta olhar no livro, porque você vai ter que calcular na prova. Mas, né, em ciências, eram termos aí que a gente falou várias vezes na aula, né? Não tô falando de você, tá, Thiago? Acontece de errar, mas foi por algo aí que podia ter tirado 10 também, né? Mas vamos prestar atenção. Tem gente que tá fazendo a prova em 5 minutos. É impossível fazer a prova em 5 minutos. Impossível. Mas teve gente que fez a prova aí em 4 minutos e pouquinho. Vocês acham que a prova de ciências dava para fazer em 4 minutos? Não levou nem 1 minuto em cada questão. Né? Esse 4 minutos aí ele foi o que tirou a nota vermelha? Tirou a nota vermelha. Nossa. Não leu, só Por quanto tempo eu demorei na minha prova? Você lembra? Não lembro. Não lembro. É que aparece o tempo que vocês demoraram para fazer. Então, assim, né? Vamos fazer com atenção, tá? Galera, vai encerrar a nossa aula. Obrigado pela participação de vocês. Sexta-feira a gente não se vê. Vou mandar o link da prova. E aí, só fazer. E quem ficar de recuperação, sexta-feira eu mando mensagem avisando, tá? Que semana que vem faz recuperação. Espero que ninguém fique. Beijo! Obrigada! Estudem, hein? Tchau! Tchau. Tchau, tchau.